nova diretora, recém-eleita. Amanhã nós temos a nossa última congregação da gestão anterior e primeira da nova. Estamos no momento de transição. Então, e hoje eu estou muito feliz porque a gente começou a ver que acumulou alguma coisa muito bonita nesses 4 anos. E a chegada da Heloísa é um pouco mais do que a gente acolher um projeto. Eu espero que seja uma transformação profunda, estrutural dessa casa e que a gente vai poder, enfim, ver realizada. Hoje é um dia muito importante, a potência do que está acontecendo aqui é que, em 20 minutos, aqui a gente conversando, já tem programação para fevereiro, para março, enfim, já estamos com o ano começando, eu já estou em abril. Eu queria explicar para vocês que a gente já está pensando, quem tiver uma boa ideia para abril, a gente está aceitando sugestão. Porque é sempre um reencontro, não só da Heloísa com a faculdade, mas da faculdade com a Heloísa, com muita alegria. A faculdade a recebeu de braços abertos. Eu também reencontrar as pessoas aqui, Iris, Ana Lídia, que eu demorei para reconhecer. Enfim, a Carmen Luz, pois é, o pessoal remoça, a gente fica assim. A Carmen, que a gente descobriu que estivemos juntas em vários lugares. Enfim, então, é uma força de reencontro. O centenário do Abdias, enfim, que nós já estamos planejando. É uma força muito grande de renovação que vocês estão trazendo para essa casa. Me emociona muito. Eu queria agradecer demais a alegria da Elo, o compromisso, todos vocês. Hoje, no corredor, eu já estava vendo, a faculdade já está ficando diferente. Já está com astral, com uma alegria, vocês estão marcando presença, e eu espero que essa presença se aprofunde. E vai se aprofundar muito mais. Só para vocês terem uma ideia, a grande mudança que a gente tem para os próximos 4 anos é que nós incorporamos a Marta Alckmin, ou Alckmin, né? Alckmin, e nossa diretora de extensão e cultura para a próxima gestão. Nós estamos dando um impulso muito grande. A Danúzia, que fez um trabalho espetacular nos primeiros 4 anos, vai se concentrar só na parte de internacionalização, intercâmbios, e, enfim, a parte que é mais, vamos dizer, ligada à área dela mesmo, que é de português para estrangeiro. Então, a gente espera também um salto enorme, né, em termos de abertura da Faculdade de Letras para o resto do mundo. E a Marta vem para poder, então, fazer também uma focada, direcionada, pensada na área de cultura e extensão, e eu espero que com vocês, de forma absolutamente revolucionária. Então, muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Eu estou realmente muito feliz. Quero agradecer demais a presença da Elo e de todos, e que vocês se sintam em casa, que a casa seja, de fato, de vocês. Já podemos anunciar a aula inaugural. Então, que vocês já estão convocados para o dia 12 de fevereiro mesmo? Você concordou? Isso, a gente está combinando, mas a nossa aula inaugural oficial, que vai abrir o ano letivo da Faculdade de Letras, vai ser um reacolhimento, trazer de volta o filho pródigo, né, que volta para uma palestra de abertura oficial do nosso ano letivo. Então, não, os braços já estão abertos. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos. Agora fala as quebradas. Aqui está representando as quebradas, que tem as quebradas não sou eu, as quebradas são os quebradeiros e um núcleo duro. Esse núcleo duro é a Bea Meira, Numa Ciro, Ângela, que está lá atrás, e mais um monte de gente que colabora. Mas o núcleo durão são essas aí. Silvia Soter não está, né? E Monique, tá. Então, esse é o núcleo duro. Hein? A Ruth é mestra. Então, estou passando o microfone para o Guti, que é o nosso conselheiro das quebradas. Primeiro, eu queria dizer assim, o orgulho que eu tenho como ser humano de viver essa revolução. Eu acredito nesse tipo de revolução, que vem da alma, que vem da vida. Claro que eu tenho... hoje eu não vou poder assistir o filme da minha irmãzona Carmen Luz, eu tenho minhas amantes, a Numa, né, Ilana, e minha noiva oficial, que é a Ilô,
né? Noiva oficial mesmo, né? E, enfim, faz parte da nossa vida. Eu sou muito orgulhoso, porque a Ilô é uma pessoa que é uma musa da minha vida desde a década de 70, da UFRJ, e a gente se reencontra em outros momentos, e, para mim, o orgulho de fazer parte dessa iniciação, dessa revolução das quebradas, como conselheiro, é um orgulho muito grande. Eu me sinto vivo, eu me sinto brasileiro, eu me sinto participando dessas possibilidades, onde as diferenças ficam de fora e o objetivo comum aqui dentro é muito claro e é muito vivo. Oportunidades para todos. E acho que essa aproximação, essa fusão sociocultural é a única possibilidade de transformar o nosso país. Não tem outra forma. E hoje eu me sinto um orgulho muito grande de estar aqui. Eu vim correndo, estou com a agenda totalmente doidona, mas eu não resisti de ver esse momento da gente estar nesse porto seguro aqui com vocês, assim, e isso nos enobrece muito e deixa a gente muito mais forte, sabendo que juntos a gente pode mudar muita coisa. E eu acho que já essa transformação tem acontecido. Tantas pessoas que já passaram pelas quebradas, como estava falando com o Firmino ali, a gente estava conversando ali. Quem já foi das quebradas não larga a quebrada jamais, está todo mundo junto. Eu acho que é isso aí, que é essa nova sociedade mesmo, que é essa sociedade democrática mesmo. Eu me sinto orgulhoso, como brasileiro, de estar aqui. Você é o maior orgulho da minha vida, vocês, assim. Por isso que eu estou aqui hoje. Tamo junto, tamo junto! Agora a Ilana, que é a coordenadora da pós-doutorado. Do pós-doc, Eu estou apresentando porque essa mesa é muito pensada, que todo mundo tem função oficial. A abertura oficial. Então, está todo mundo tão feliz e eu estou mais feliz ainda, porque eu tenho uma frase dos saltimbancos que eu adoro, que tem a ver com o que o Gui está falando, que é todos juntos somos fortes, né, do Chico. E eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que essa primeira experiência da gente estar junto aqui, que demorou muito para acontecer, na verdade, já podia ter acontecido antes, mas eu acho que é assim mesmo, as pessoas vão amadurecendo de um lado. Eu acho que as quebradas, nos últimos anos, deu um salto de pessoas, o número de pessoas, o tipo de ações que se faz dentro das quebradas. E o pós-doc também, né? Eu fico muito feliz com os caminhos que a gente vem trilhando no pós-doc. E, sobretudo, eu acho que a diversidade de vozes é uma coisa única. É o único pós-doc, pelo menos é assim que eu vendo esse pós-doc para todo mundo. Eu acho que é o único pós-doc que aposta na troca de ideias, né? Em geral, pós-doutorado é alguma coisa que é entre o pós-doutorando e o seu supervisor, orientador, em encontros pessoais. E aqui não, aqui é uma festa. A gente se encontra uma vez por mês, a gente compartilha, efetivamente, eu sei que essa é uma palavra da moda, mas é de fato, a gente compartilha os problemas de pesquisa, a gente ouve a pesquisa do outro, a gente aprende, a gente passa para o outro o que a gente descobriu, não é? Então, a cada mês, a gente tem essa experiência de estarmos juntos, né? E de juntos ser melhor. E essa diversidade, eu acho que a junção do pós-doc com as quebradas, e das quebradas com o pós-doc, só faz aumentar essa diversidade, faz aumentar essa nossa riqueza. E é muito bom olhar para essa plateia aqui e ver todo mundo sorridente por estar junto, né? E eu estou muito feliz, em especial, porque a gente está trazendo hoje, para começar, o filme da Carmen Luz, que era do pós-doc e que é uma pessoa que vem acompanhando nossa mutuamente, né, Carmen? A gente vem acompanhando a Carmen vem acompanhando a gente já faz tempo, né? E esse filme, que eu aconselho as pessoas que estão mais para o lado, para sentarem mais para o meio, porque vale a pena ver muito bem, é um marco que tem tudo a ver com os projetos do pós-doc, tem tudo a ver com o projeto das quebradas, que é um marco de dar visibilidade a talentos, a uma arte, que é uma arte nossa. Eu não diria nem que ela é brasileira, porque ela não é só brasileira. Na verdade, ela é de todos, ela é uma arte da humanidade, né? Mas que tanta gente conhece tão pouco. Então, eu fico feliz da gente estar comemorando essa data com a Carmen, com o filme que ela acaba de produzir, e logo depois
a gente vai ter também alguma coisa que é, de alguma forma, uma novidade e que também junta pessoas que normalmente, né, antigamente, muito antigamente, não se jatavam tanto, mas que, graças a Elô, inclusive, começam a se juntar cada vez mais. E há pessoas como o Guti, e há pessoas como você que nos acolhe. Então, chega de falar, porque agora a gente vai apagar as luzes e passar um filme de dança. E depois a gente vai ter o debate. Então, eu acho que a nossa ideia de que fosse uma grande confraternização é exatamente o que está acontecendo. Ou seja, eu não acho que a gente não precisa se preocupar absolutamente, que é meio assim, meio festa, né? Sem muita ordem, porque a ideia era essa mesma, não é isso? Tem várias maneiras da gente dançar bem, né? Foi isso que a gente viu agora. Então, essa mesa, como vocês estão vendo, que vai ser uma conversa sobre o filme, da qual vocês vão participar também, depois, dando tempo, brevemente. Então, eu queria novamente agradecer a Carmen por estar aqui, não só ter exibido o filme, mas estar aqui. Parabéns, eu acho que é o que está escrito na cara, né, no rosto de todos nós, né? Basta olhar, está nos corpos, né? O parabéns está nos corpos. Então, eu queria agradecer muito a presença das pessoas que estão aqui na mesa para debater com a Carmen. Temos a Eleonora Fabião, que é professora da ECO, a Liv Sovic, que também é professora da ECO, da Escola de Comunicação. A Liv, ela também, foi, até muito recentemente, vice-coordenadora do pós-doutorado do PAC, né? E temos aqui a Silvia Soter, que é das Quebradas, olha só, tudo aqui junto e misturado, né? Silvia, da Faculdade de Educação, ela não estava no programa porque Silvia estava viajando e a gente não sabia se ela iria chegar a tempo. E que bom que ela chegou. Ela é bailarina, é crítica de dança, daquelas que as pessoas comentaram ali, mas não daquelas que eles comentam, falam mal. É daquelas que falam, né, tem uma visão correta, né, múltipla, democrática. E queria agradecer também a presença dos quebradeiros, do Xandu e da Jéssica, né, que vão ser os debatedores da mesa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para a Carmen, começando a falar, não é? Para a Carmen falar um pouquinho do que foi a experiência de fazer esse filme. Eu vou ter que fazer a coisa antipática, de limitar a fala das pessoas para não muito tempo, em torno de, no máximo, 10 a 15 minutos, estou falando sério, porque depois a gente volta, depois a palavra volta. Mas é para começar em forma de conversa, porque é assim que as coisas vão funcionar bem, numa festa. Então, Carmen. Caramba. Bom, primeiro, obrigada, estou super feliz de estar aqui de volta ao PAC, que também é minha casa, embora eu seja uma filha rebelde, venho quase nunca, mas vou me emendar, já comecei. Mas estou muito contente com o convite de Ilana e Elô, enfim. Eu falei para caramba, estou que nem o Gilberto ali, né? Mas eu já dancei tanto, tanto, tanto. Agora eu quero mais ver as pessoas dançarem. Talvez eu dissesse um pouco isso, já falei tanto ali. Talvez contar um pouquinho como é que surgiu essa história, né? Talvez. Como é que surgiu essa história e como é que você foi chegando nessas pessoas e essa experiência? Tá, essa pesquisa. Sim. Porque essa é uma coisa original e muito única. Sim. Bom, nasce sempre, meu trabalho sempre nasce de uma indignação, sempre, seja, e me incomodava muito que eu conhecesse esses criadores, às vezes nem pessoalmente, mas por mestres que os conheciam e sempre falavam deles para mim.
e ver que os palcos estavam tão vazios deles, sem eles. E sempre acreditei que a dança fica mais pobre quando não aposta nessas diversidades, nessas diferenças. Então, eu conheci essa gente há muito tempo, alguns deles eu tive o prazer de ter aulas, mas o start, já os pesquisava, acompanhava, sabia mais ou menos como é que eles estavam, onde estavam viajando há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu chamava para ver um trabalho meu ou outro, nunca vinham, e a distância, e sempre guardando um pouco a memória deles, e sempre infeliz por não vê-los, e nem suas respectivas danças, porque são muitas danças, né? São tantas danças quanto o número de coreógrafos e dançarinos. E de não ver essas danças compartilhadas com pessoas como vocês. E teve um incidente que me fez tomar uma providência super rápida, ou seja, é melhor fazer uma ação objetiva para tentar, ao menos, que as pessoas soubessem, dar a boa notícia. Eu chamo de boa notícia aquela notícia que não necessariamente ela faz bem a gente, mas ela provoca reflexão, né, pensamento, é da onde a informação vira pensamento, isso que eu chamo de boa notícia, né? E eu estava andando ali pela área da Central do Brasil, eu sou uma rueira terrível, todas as minhas pesquisas vêm da rua, e eu estava desse lado de cá, da Presidente Vargas, eu não sei quem não é do Rio, então a Presidente Vargas é uma das maiores avenidas que a gente tem, aquela que liga o centro da cidade, corta o centro da cidade. E eu estava desse lado de cá, próximo, na direção do Souza Aguiar, do Campo de Santana, e eu avistei lá do outro lado, na Central do Brasil, um homem muito magrinho. E, da onde eu estava, eu não sei por que cargas d'água, eu falei, gente, eu acho que aquele é o Gilberto de Assis, esse grande mestre da dança afro-brasileira, da qual eu não tive o prazer de ser aluna, mas a Fátima Bernardes foi. E é verdade, é verdade, é verdade. Depois, Silvia e eu, acho que mais Silvia vai contar um pouco do Centro Dança Rio, onde a Fátima Bernardes e muitos outros importantes, talvez até alguns de vocês tiveram o prazer de estudar, num tempo em que a dança, que se desenvolveu tanto a partir da exclusão de outras danças, num tempo em que ainda se estudava esse tipo de dança academicamente. O Centro de Dança Rio era um deles, né, Silvia? Era o grande centro ali. Bem, Centro de Dança Rio, no centro da Marisa Estrela. Mas, voltando lá, eu olhei e falei, aquele é o Gilberto. Aí eu falei, mas olhei de novo, e eu não sei porquê, a gente, vou até me repetir, porque eu já contei essa história, mas ela é muito importante, porque foi assim mesmo que a atitude veio. Eu olhei e disse assim para mim, o Gilberto está acompanhado. Olha, eu não recebo nada, não vejo nada, não tem essa parada, mas eu tenho a certeza de que a gente que trabalha com corpo, a gente sabe quando um corpo está indo, quando ele está partindo. Às vezes ele até vai ficar aqui na Terra, mas a dança nele já foi, ele está indo embora. E assim que eu entendi que estava acontecendo com o Gilberto, lá longe, aquela... Aí eu falei, não é possível que somente aqueles que partilharam do suor de ter o Gilberto como professor ou como colega de trabalho, só essas pessoas vão continuar conhecendo o Gilberto. E a sociedade brasileira e o mundo inteiro, não. Então, eu falei, corre, Carmen, toma uma providência, filma o Gilberto, cuida dos outros, porque atrás do Gilberto tem muitos outros que ninguém vai saber que existe, e a memória da dança vai ficar mais pobre, e a gente não pode deixar isso.
E foi essa motivação da atitude. A pesquisa já existia, eu tenho escrito sobre essas pessoas, tenho visto alguns trabalhos, mas essa atitude de fazer um filme que, para mim, é o canal mais libertador quando a gente pensa em artes, porque o filme, o vídeo, aquelas pílulas que a gente faz para a internet, ela vai. Vocês não saberiam do Gilberto se não fosse a intermediação de uma câmera e alguns olhares, né? Então, foi isso. Aí comecei a filmar a Dona Marlene. O Gilberto me deu uma canseira danada, porque, como eu não fui aluna dele, vocês sabem que os velhos... É como a professora Marlene Silva falou, né? Ela era brava. Né? E o Gilberto também. Ele era doce, mas eu não tinha sido aluna dele. Então, houve todo um processo de sedução. Mas mestre, olha... Não, mas eu não sou seu mestre. Não, mas mestre, então vamos lá... Bom, me deu uma canseira danada, uma canseira que você não tem ideia, assim, 1 ano tentando filmar o Gilberto, ele marcava comigo, eu chamava equipe, eu não tinha dinheiro, aí chamava todo mundo, galera, olha só, eu pago o mês que vem, mas vem. Aí o Gilberto não aparecia. Aí eu ia lá na casa do Gilberto, pô, Gilberto, mas hoje, Carmen, estou tão cansado, tá bom, eu vou amanhã. Eu falei, mas você vai... Bom, para concluir... Teve um dia que Gilberto não veio e eu fui lá na casa dele e falei, Gilberto, está todo mundo. Nessa época eu era diretora do Centro Coreográfico. Eu queria muito que o Centro Coreográfico tivesse dentro da sua grade uma escola livre de dança afro-brasileira. Eu não sou da dança afro-brasileira, né, mas eu acho fundamental a gente ter essa dança no currículo. Ela é muito importante na história da dança do Brasil. E aí armei tudo no teatro para o Gilberto aparecer. Ele não apareceu. Eu fui lá na casa, peguei um táxi, fui lá na casa dele e falei, Gilberto, hoje você não escapa. Hoje eu não vou respeitar você. Você vai entrar nesse táxi agora e a gente vai lá filmar. Mas eu estou cansada, Pois é, mas eu te dou água, eu te dou tudo, mas você vai. Aí ele começou a rir para a minha cara, entrou dentro do táxi, foi comigo, chegou lá, ele falou, mas eu estou cansado, eu não quero, hoje eu estou muito magrinho, mas... Aí foi muito engraçado que ele estava com uma blusinha, e ele falou, com essa blusa eu não danço, porque o meu braço não pode aparecer, porque eu estou muito magro. Aí acho que foi ali que eu ganhei o Gilberto. Eu tirei a minha blusa, aquela blusa verde que está no filme. Eu tirei a blusa. Ele falou, menina, que isso? Eu falei, então, Gilberto, agora essa blusa é tua. Vamos dançar? Mas eu vou dançar o quê? Eu falei, não, qualquer coisa. Mas o que você quer que eu dance? Eu não sei, vamos fazer um espaço de cafezal. Vamos. E aí tive a oportunidade de improvisar junto com o Gilberto e depois me afastar e aí deixar ele sozinho. E aí ele fez aquela dança de improviso maravilhosa, que tem a partir do repertório que ele tem no corpo. E aí ficamos amigos. Disse para ele, só que eu tenho uma surpresa para você. Você me promete que você vem amanhã? Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar você. No dia seguinte, eu já tinha armado tudo com Elísio Pita, trouxe o Elísio Pita da Bahia, porque o Elísio Pita ele não conhecia o Gilberto. O Elísio Pita, ele foi bailarino do Alvin Ailey, é uma pessoa, um artista também muito importante, que não conhecia o Gilberto de Assis. Não é todo mundo... Na verdade, as nossas danças também se conhecem muito pouco. Então, eu falei para o Pita, olha, tem um grande mestre aqui da dança brasileira, eu quero te pedir um favor, você não conhece, mas depois que você improvisar com ele, vai ser aquela loucura, né, de que a gente faz. E o Pita falou, não, tudo bem, o que é para fazer? Eu disse, a gente vai improvisar. Você, hoje, um dia foi ele, e você vai ser esse cara. E eu queria esse encontro de um bailarino na meia idade com um bailarino que já estava indo. Eles se encontraram pela primeira vez, dançaram pela primeira vez, e foi isso aí. Então, foram 2 dias de gravação. Essa foi a minha motivação.
o Gilberto ele devia estar com uns 70, e um pouquinho assim, mais ou menos a mesma idade do professor Manuel Dionísio, se bem que o professor Manuel Dionísio diz que ele tem 76, mas nunca acredite num black, assim, em termos de idade. A minha avó dizia aqueles ditados que vocês conhecem, dizendo que quando um preto pinta, 3 vezes 30, né? Então, eu nunca acredite. E foi assim. Aí, depois, convencimento, a galera... Tem muita gente que não está nesse filme. Eu gravei muito, eu filmei muito, como é a minha característica. Muitas horas, tem 400 horas de filmagem. Mas o primeiro corte do filme... Ele tinha 3 horas e 40, depois ele passou a ter 2 e 10, depois ele passou aí. A gente chegou a 90 minutos e ainda tem uns ajustes para fazer, e é isso. Aí comecei a filmar os outros, e muita gente me deu bolo. Essa é a parte. O documentarista é isso. Mas uma coisa que chama a atenção, acho que chama a atenção de todo mundo no seu filme, é a diversidade, como você falou, da diversidade de danças. Diversidade de danças, diversidade de idades e diversidade de lugar no mundo da dança também. Isso é que eu acho interessante, porque você pega o mestre-sala, você pega a dança de salão, e como você disse, você não é da dança afro-brasileira, você também vem de um outro lugar, que é da contemporânea. Então, como é que você fez esse mix, digamos assim? Como é que você fez essa combinação de diferenças? Qual foi o teu critério? Como é que você chegou a esse tipo de diversidade, que é uma possível, é a sua, né? Partindo do princípio que eu queria que tivesse em cena as danças produzidas pelos corpos negros, que se identificavam como tal, né? Que tivesse essa questão, e por entender também essa diversidade, porque é só pesquisar um pouco para ver, né? E ali tem um leque, mais ou menos, de todas essas vertentes, né? Tudo aquilo, só não tem... eu não queria trazer... eu queria dança cênica, mesmo que ela fosse produzida na rua, né? Me interessava pouco aquelas tradições ligadas ao folclore propriamente dito, o jongo, né? E isso, nas danças cênicas afro-brasileiras, ali, né, no que está academicamente falando, já tem o passo do jongo, já tem. Então, as escolhas foram radicalmente assim, pensar quais são as danças produzidas, quem são os criadores, muito a partir da história desses criadores, o que eles fizeram. Tem muitos outros que eu filmei também, tem outros que não estão aqui. Eu tive um carinho, uma dedicação maior à dança afro, por entender que ela... Tem muita gente fazendo dança afro. Muita mesmo. Está subterrânea, um dia ela já foi muito visível, hoje ela está lá, a gente vê no filme. E trabalhar com uma ideia de... Até brinquei outro dia, me perguntaram se esse projeto vai continuar, e eu disse que sim, porque o Doc Dança tem uma página, inclusive, lá. Ele já começou pensando em ter vários filmes, e talvez eu queira brincar um pouco, imitar a moça lá do Harry Potter, que até agora tem um pseudônimo e que criou outra coisa, né? Mas a diversidade foi isso, foi pensar que muitas dessas pessoas faziam danças diferentes, e que é um filme de dança, que todos eles fazem a dança, folclore é outra coisa. Vou passar, então, para as pessoas da mesa, senão a gente pode ficar aqui um tempão ouvindo a Carmen, porque as perguntas são muitas e pode ser que venham algumas da plateia depois. Então, a gente não combinou nenhuma ordem anterior. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. A Carmen é coreógrafa, tem uma companhia de dança chamada Companhia Étnica de Dança, e ela concede à Companhia Étnica de Dança um tempo mínimo no contexto do conjunto, sem o nome dela. Não, isso é a Carmen Luz. Sem o nome dela, e
sei os nomes dos bailarinos, são os únicos que a gente não sabe direito, então eu quero chamar a atenção de vocês, que eles estavam lá, tá bom? E ela como coreógrafa também. Então... Você? Então tá. Que privilégio. Então, boa tarde. A coisa que a gente estava comentando agora no intervalo é como foi ficando quente, como a sala foi ficando quente, como a energia foi aumentando no espaço por conta desse filme, né? Eu assisti ontem à noite, eu fiquei passada pela primeira vez ontem, né? E agora tive a oportunidade de assistir pela segunda vez, e vocês vão ver, quando vocês assistirem pela segunda vez, vocês vão ver outras coisas. E eu vou assistir pela terceira, e eu tenho certeza que eu vou ver outras coisas. É impressionantíssimo. É um filme muito interessante, assim, não é que ele é importante, ele é necessário, ele é urgente. Eu fiquei realmente impressionadíssima, agradeço imenso, né, ela ter feito isso. Ótimo saber que foi porque ela viu esse senhor e falou: Bueno, Carmen, você tem que fazer alguma coisa, faça alguma coisa. E isso que a gente volta e meia fala para a gente, e surgem esses trabalhos dessa ordem, né, da necessidade. Então, assim, agradeço imenso, fiquei assim, impressionadíssima, e estou muito contente de estar aqui, porque eu acho que esse é um ambiente especialmente propício para fortalecer e energizar mais ainda esse projeto, que evidentemente tem que continuar. Eu quero saber das 400 horas o filme 2, entendeu? De alguma maneira, o que não entrou, um filme de dança, o que ficou na coxia, lá sei eu, porque é muito rico, é muito interessante. Então, agradeço as quebradas, essa oportunidade. Obrigada, Silvia. Obrigada pelo convite, Ilana. Ilana não está aqui. Ilana, você estava ali. Então, agradeço, Ilana, enormemente, Heloísa, Carmen, todo mundo, Lívia, obrigada aí pela companhia nisso. Obrigada, Jéssica, obrigada. E pronto, acho que assim, eu fiquei pensando assim, eu tenho uma opção de coisas para falar, mas se quer saber a verdade verdadeira, eu acho que eu tenho mais questões para ouvir a Carmen falar mais. Assim, essa é a minha vontade, para mim, por motivos óbvios. Eu acho que tem tanto aí que, se a gente ficar cavucando, a gente vai saber uma porção de coisa que vai ser muito relevante. Então, assim, primeira coisa que eu acho, só para dar uma fala assim, ligeira, é assim, a valorização das pessoas nesse filme. Isso, para mim, é o que dá ali né, a consistência da coisa toda, é o tempo e o espaço. Claro que tem o tema guarda-chuva, mas essas pessoas, essa gente fazendo isso acontecer. E aí a tua escuta, evidentemente, porque não teria como produzir esses recortes sem uma escuta. Então, a escuta, super interessante. A segunda coisa que eu acho é assim, filmagem e edição. Bora falar. Filmagem e edição excelente. Essa edição, ela é primorosa, excelente. Assim, a edição é primorosa. Entende? Assim, o que está acontecendo ali é que é um tema enorme, ele é apresentado de forma plural e poderia ser só assim aquele panorama, mas a edição consegue dar costura, e a direção, evidentemente, a costura para que a coisa fique realmente dialógica. E isso é muito bacana. Então, não é apenas sobre dança afro, sobre dança negra, mas sobre a dança, um filme da dança, né, de dança, na sua efemeridade radical, absolutamente radical, na sua corporeidade absolutamente radical, então é sempre problemático demais, e, ao mesmo tempo, essa potência tremenda que o filme conseguiu trazer para a gente. Então, acho que tem uma pesquisa mesmo de linguagem, de transposição, de transcriação, de suporte, isso tudo importante para Chuchu. Para mais seguir falando, assim, filmar a dança é lidar com uma série de forças visíveis e invisíveis. E isso está lá também, né? Assim, tem muito fantasma, tem muita coisa acontecendo, tem a história e tem a atualidade entrando num confronto à tradição e o pensamento sobre uma futuridade, né? Uma futuridade para a dança, para o projeto da dança no Brasil e tudo isso. Aí, assim, para mim faz parte de um movimento enorme, na verdade, que no Rio de Janeiro é muito intenso, de pensar a dança, de uma dança que se pensa e de uma dança, mais ainda, que se reconhece como força política, social e existencial mesmo. Então, Carmen está aí junto com uma porção, uma falange grande de pessoas, né, fazendo essa dança acontecer. Eu nem sou do campo da dança, mas tenho enorme admiração, fico paquerando, flertando, assim, me envolvendo, porque eu acho um movimento muito importante mesmo. Bom, aí alguns pontos, sabe, Carmen, que eu fiquei pensando enquanto eu via,
e acho que vai ser bacana de a gente seguir elaborando. A primeira coisa é sobre isso, assim, eu não vejo a sua figura no filme, eu só vejo num momento, numa aula de dança. E eu fiquei muito interessada nisso, na vontade de fazer esse tipo de documentário, onde a sua pergunta não aparece, a sua voz raramente resvala, assim, num finalzinho de pergunta, e a sua figura física mesmo, e a tua psicofisicalidade, né, o teu modo de operar no espaço e na relação com o outro, não aparecem. Eles estão invisíveis dentro do projeto. E assim, eu fiquei me perguntando sobre isso e queria saber como é que vocês conceberam, pensaram isso, para chegar nisso, mesmo porque tem muito espelho, né? As salas de dança todas têm espelho, e está tudo angulado para a não aparição da figura que entrevista, né? Da diretora do filme. Então, assim, isso, eu gostaria que a gente conversasse um bocadinho sobre isso. Eu coreografei o filme, né? Eu coreografei. Aí a resposta já é sensacional. Eu coreografei o filme. Para você ter uma ideia, é meio absurdo o que eu vou dizer, mas eu fiz storyboard. Eu tenho certeza. E de documentário, meio doido isso. Então, eu e o fotógrafo, que foi uma escolha radical por esse fotógrafo, a gente brigou muito durante o filme, ainda bem, porque era meu primeiro filme assim, que eu estava acreditando que eu pudesse mesmo, era o tema, posso dizer que o tema da minha vida, né, que é essa questão do movimento, da dança, a responsabilidade de tentar trazer uma história, né, influenciar na história, influenciar com políticas públicas, era muita coisa. Eu queria que pudesse ser alguma arma, que as pessoas fizessem alguma coisa com isso. Então, tomei a providência de escolher as locações, tinham coisas loucas assim, e isso tudo que eu estou falando é para tentar te responder. Por exemplo, o Augusto Soledade, aquele cara lá dos Estados Unidos, o coreógrafo de Miami, eu tinha algumas perguntas na manga, né? Uma delas era assim: puxa, qual é o teu sonho em relação à dança que você não conseguiu fazer? E se você fosse fazer, o que seria? Onde seria? E o Augusto, ele me mandou: mas tem tanta coisa, sonho. Pô, Carmen, isso é pergunta de Xuxa, ele falou para mim. Aí eu falei: pô, cara, pois é, mas eu também sou, eu até brinco que sou a Xuxa pretinha, eu gosto de saber dessas coisas bobas. Aí ele falou, pensou um pouco, falou assim, sei lá, adoro o Rio de Janeiro, nunca dancei aqui, de fato, e adoraria dançar no Teatro Municipal. Aí eu falei para ele assim: pô, cara, é só isso? Teu sonho é esse, dançar no Teatro Municipal? Ele começou a rir: poxa, você acha pouco dançar no Teatro Municipal? Você já dançou? Eu falei: eu já dancei. Pô. Aí a gente brincou, eu falei assim: então tá, então amanhã a gente grava. Eu fiz a entrevista num dia e a gravação era sempre 2 dias com cada um. Entrevista, conversa e gravação da dança no outro dia, que era o tempo que eu tinha de estudar durante a pergunta, a fala. Eu ficava estudando como essa pessoa se movimentava, os pensamentos dela. Me interessava até coisas absolutamente bobas, assim: puxa, você teve torção, coisas assim, coisas de bailarino mesmo, né, de quem está nesse campo. Aí, no dia seguinte, fui buscá-lo e ele falou: a gente vai gravar onde? A gente vai para o Caluste, que é aquela sala onde eu entrevistei. Aí eu falei: não, a gente vai para outro lugar. Ele falou: mas aonde que eu vou dançar? Você quer que eu improvise? Eu falei: sim, não, claro, vai ser improviso. Aí levei o Augusto para a Cinelândia, para a escadaria do Teatro Municipal. O fotógrafo, o Gustavo, falou: vem cá, você é louca, a gente não tem segurança, não tem nada, que é cheio de menino de rua. Eu falei: rapaz, o dia que menino de rua me fizer alguma coisa, eu estou perdida. Não, que isso, vamos lá, vamos botar essa câmera aí, o som, e o outro cara ajudando.
Ele falou, mas tá bom, mas eu vou dançar onde? Eu falei, cara, você não queria dançar no Teatro Municipal? Olha o Teatro Municipal aí na tua frente. Agora dança. Ele caiu na gargalhada e falou, você é louco? Eu falei assim, somos, porque você vai dançar, não vai? Ele falou assim, é tudo que eu queria dançar no Teatro Municipal, então agora eu tenho que dançar, né, Carmen? Eu falei, então, tá aí. E aí que é lindo, né? Porque daquele embate, você não queria dançar no Teatro Municipal? Você não... E aí começou a vir nele, olha só que loucura, é uma dança que o tempo inteiro se relaciona com a porta. O tempo inteiro, a porta está, né? O tempo inteiro ele se relaciona. A gente, ele fez a primeira, aí ele falou para mim, essa movimentação está boa. Eu falei, se você puder centralizar um pouquinho mais. E eu lá na câmera, né, não, vamos para cá, vamos para cá. Aí depois tudo vira um pouco essa ideia de videodança, quando vai mais para próxima do corpo dele, né, que tem muito isso, a câmera ela tem que se aproximar, porque a gente está falando disso, dessa materialidade. Então, a câmera dança junto, ela é par do corpo daquele que dança, né? Então, é isso. E, para mim, Eleonora, era muito importante esse discurso off de eu me fundir com essas pessoas. É quase um trabalho de um diretor, uma diretora, que entra junto daquele corpo, sabe? E porque eu achava que o meu discurso, que é o discurso da poesia, iria aparecer ali. Era dessa maneira que eu pensei. Talvez eu fui fazer uma formação em cinema, estou há 10 anos fazendo formação em cinema. Né, comecei fazendo sem estudar, sem nada, pegando câmera, essas coisas, vamos lá. Dentro dos meus espetáculos sempre teve essa questão do vídeo, ainda era uma coisa muito decorativa. Hoje eu entendo a dança, a imagem dentro da coreografia de outra maneira, mas eu comecei assim, como todo coreógrafo que tem fascínio pela imagem, fazendo decoração, telão, botando as coisas lá atrás. Depois eu fui melhorando, como diz a Isaura, já fui botando o projetor, as imagens em cima dos bailarinos, no Danças do Coração. Então, fui indo assim. Mas depois eu falei, chega, agora, se eu tenho... É um mundo muito masculino, o mundo do cinema. Né? Eu comecei muito tarde, porque a galera começa muito cedinho, embora essa coisa de tarde cedo pareça uma bobagem, mas tem aí um campo enorme para a galera e que sabe muito. Então, eu tinha que saber falar com o meu câmera. Quando ele dissesse, não, esse plano, eu dissesse, não, esse é o seu plano, o meu plano é outro plano. Eu quero essa cara do Clyde Morgan completamente na cara do público. Eu quero que a gente veja aquela gota que escorre lá atrás. Eu tinha que aprender a falar. Né? Eu tinha que aprender a falar com as pessoas que trabalham com isso. Eu tinha que saber pegar numa câmera e dizer. Eu tinha que adquirir o conhecimento para poder fazer, exatamente, para poder criar esse encontro, sabe? Foi dessa maneira que eu... Então, como eu vejo muito o filme, uma das características assim que já é clássica, já virou tradição no cinema contemporâneo, é essa aparição do diretor comandando o filme, dirigindo o filme, fazendo a intervenção direta. Né? Aí até que o Bill chama do filme performático, né? Documentário performático. Eu queria fazer uma outra performance. Entende? É isso. Então, fala assim, está respondido. Obrigada. Eu posso perguntar mais um pouquinho, Ilana? Tem tempo? Mais uma. Com resposta breve. Só um comentário antes. Não tem funcionando, eu falo assim mesmo. Né? Alô? Alô? Ah, tá. É só um comentário. Por falar em escada, a escada aparece 3 vezes no seu filme.
a escada aparece na hora que a moça está aquela belíssima criatura humana, está dançando naquela varanda, e depois ela desce e a mão vai entrando naquela escada buraco, e a escada aparece também com aquele rapaz que liga o radiola ali no carro e vem descendo. Tem uma coisa incrível ali, que é eu não sei se é sulfato um pacote escrito sulfato ou nitrato de alumínio, é um pacote, o corpo dançante descendo a escada, vem um fulano, derrama o entulho na caçamba do entulho, ele pega, deixa, ele pula, ele vai para cima do entulho, ele desce depois, mas ele vai dançando a quebrada do break, descendo a escada. Então, assim, aí um comentário importante também, eu acho, é ver, assim, os espaços esses que falar a vilana da dança, né? Assim, a sala de ensaio e tudo, aquela ideia, né, que o André Lepec trabalha tanto, que é o chão alisado, para que uma certa dança possa acontecer, e todo o interesse em um chão de escada, não é qualquer chão, tem um outro chão que aparece também, que é um mato, meio um matagal, que aquele rapaz está trabalhando. Que é numa rampa, ele não está no liso do matagal, ele está na caidinha, um precipíciozinho. Então, assim, muito interessante, eu acho que o investimento nisso, para estar pensando o tipo de dança que você está pensando também. Misturar esses dois tipos de lugar. Achei, assim, costura super interessante. Agora, então, já que eu não posso me estender mais muito, tem uma só que eu gostaria. Eu lembrei de um título de um livro que se chama, não tem traduzido para o português, é do Joseph Beuys, que é um artista da performance alemão, né? E se chama O Plano Energético para o Homem do Ocidente. E eu sou muito interessada em planos energéticos para as pessoas. E eu fiquei muito impressionada podendo olhar a dança afro-brasileira mais de perto, e eu não sei, assim, tem mesmo uma valorização da dança afro-brasileira, conforme você... Porque é fundamental, né? É uma loucura, é fundamental. Mas eu fiquei pensando nessa trança que, para mim, é indissociável da estética, né, da política e da saúde, assim, de uma terapêutica, de um plano energético que há de se traçar com as suas reverberações políticas, poéticas, tudo isso, né? E aí eu fiquei pensando sobre aquilo e gostaria de conversar um bocadinho contigo sobre isso, que, assim, é um corpo que vibra, é um corpo em vibração, e é um corpo que está negociando o tempo inteiro, para fora, para dentro, para cima, para baixo, aterrar e suspender, e masculino e feminino. É o tempo inteiro, por isso ele vibra, porque ele está ininterruptamente negociando essas forças, né? Então, só gostaria de conversar um bocadinho com você sobre isso, sobre esse plano energético, sobre qual é o seu plano energético com esse filme, porque todo projeto tem um plano energético, consciente, inconsciente, sabido, não sabido, mas, assim, qual é afinal, Carmen Luz, qual é o seu plano energético, qual é a sua o que você está estrategiando aí na sua cabeça, porque a arte também é super sobre estratégia, né? Óbvio, mas é bom usar essa palavra, né? Como é que você está aí, quando eu converso com você sobre isso, o que você cozinha aí no seu pensamento? Ilana, 2 minutos? Não, rapidinho. Caramba, acho que você já matou um pouco a charada em relação às escolhas dos espaços, né? Você vê que eu levo Rui Moreira para uma mata, que ele era um sítio, e ali a gente faz toda uma negociação para que uma certa dança nasça ali, né? Não é à toa que eu vou para a mata. Quando você dança numa mata, você negocia com a luz, você negocia com tudo que é vivo, né? E, inclusive, tem um momento que a câmera, você vê que a câmera faz até um cara falou para mim, pô, eu queria dar uma de Glauber Rocha. Eu falei, não, a gente escorregou mesmo. A gente escorregou porque a gente o Rui teve um momento que ele enlouqueceu com tudo que era vivo, né? E eu falei para o Gustavo, vamos atrás dele. A gente correu e tinha chovido. Então, a gente foi, eu disse, não, isso tem que ficar, continua gravando, deixa a câmera ligada, vamos embora. E ali
a coreografia mudou também. Então, falei, bom, vamos parar agora, respira, vamos escutar o que está acontecendo aqui. A mesma coisa que aconteceu quando eu vi o Gilberto. A ideia sempre, em termos de estratégia, é aproveitar essas escutas, desses planos, dessas matérias, porque isso a gente precisa ouvir, né? A gente ouvir e ver e sentir. Parece, algumas pessoas mais senso comum pode achar que a dança ela é feita assim, a partir de alguma coisa que não é esse tempo de escutar as coisas. Não é só o corpo do outro com quem você está trabalhando. É acreditar mesmo que são muitos os corpos, sabe? É acreditar que tudo respira, tudo vibra, que você o tempo inteiro você coreografa tudo e tudo coreografa você, né? Em termos de estratégia, é dar isso a ver para o público. E, por isso, essa dança é diferenciada. Entende? Porque me parece que são essas danças que a gente viu aqui, sejam elas mais ligadas a uma tradição afro-brasileira ou outras mais ligadas a uma tradição negra, no sentido de pensar sua negritude, de pensar o homem contemporâneo ali, mas a partir de questões de identidade, de questões de existências mesmo nesse mundo. Mas é importante mostrar que essas danças feitas por esses corpos, elas são absolutamente contemporâneas, porque elas dialogam nesse nível, porque elas escutam e são escutadas, elas são penetradas por esse mundo de coisas que não é só um único corpo, que é esse humano, entende? Então, em termos de estratégia, é pensar, é dar a ver isso, é pensar numa qualidade tal de câmera que a gente veja o suor. Mas, quando a gente vê esse suor, a gente não vê o suor de longe. Parece que há alguma coisa que faz com que a gente chegue nele, sabe? É isso que me interessa emocionar. É disso que eu falo de sensibilidade. É disso que... Então, as imagens, elas têm que falar mais através desse pensamento do que o diretor apareceu, o coreógrafo apareceu. É aquilo, sabe? É aquela... E, politicamente, é o óbvio, é escutar e dizer para eles, muita gente está precisando escutar também. Você não quer falar? Precisando, falando, são essas coisas que eu penso, sabe? Politicamente é isso. Só um comentário. Três palavras, assim, é só assim, uma coisa só, que eu ouço você falando, e aí eu vejo evidentemente todo um projeto de resistência. Todo um projeto de resistência, é claro, mas assim, baseado ele todinho em aderência. Então, assim, em vez da gente agarrar na palavra resistência, entende? E ir à frente, assim, me parece que tem aqui uma importância enorme numa palavra dupla escada, porque uma palavra escada, porque sobe e desce, porque tem esse trânsito, né, múltiplo, assim, pensar numa resistência aderente, numa aderência resistente, conseguir entender que o corpo é exatamente os corpos, são esses sistemas de relação com esse nível de complexidade, porque senão a gente fica pensando resistência de uma maneira chapada. Sim, sim, sim. É melhor a gente pensar em resistência, né? Em pensar nessas... Em resistência, né? Não em resistência exatamente, mas em resistência, né? Quanto mais a gente existe de novo, e sempre no pensamento... Eu gosto mais do pensamento da espiral, né? Mais nesse sentido. Acho que para mim é mais político. E eu acho que quando muitos artistas ou não artistas, mas que têm essa questão política forte, muitos pensam em resistência, o que de fato eles estão pensando é numa reexistência, mas às vezes não está muito elaborado e cai em alguns binarismos que são muito
hoje muito difíceis de caminhar, né? De trazer uma coisa possível para esse mundo aqui. Teve um momento que foi muito importante, esses binarismos, mas agora a gente precisa trabalhar com eles e ultrapassá-los. Mas como existe o mundo real e os outros mundos, a gente fica sempre nessa tensão, por isso tem que negociar muito. Tem uma hora que é de dar porrada, aqui agora, essas coisas. A saúde dessa dança. Tem uma coisa também nessa dança que é muito importante vocês saberem, que ela é a criança e o velho e o jovem, eles dançam todos ao mesmo tempo. E cada um no seu tempo, não tem esse negócio de A, B, C, D, sabe? Todo mundo dança junto. E todo mundo aprende, cada um dança do seu jeito. Todo mundo dança a mesma coisa. É a diversidade na unidade. Acho que essas coisas, não sei. Bom, é chato esse negócio de marcar o tempo, né? Não tem outro jeito. Então, ao passar para a Liz. Muito obrigada sou muito grata de estar nessa mesa a qual eu me autoconvidei em certo momento, me desautoconvidei no momento seguinte, porque eu assisti o filme e fiquei extremamente entusiasmada, adorei. Aí a Ilana teve a ideia de trazer o filme, aí eu falei, eu quero estar, mas depois eu falei, eu não sou de dança, não estou do cinema e nem a cultura afro, o que eu vou falar, não é? Aí, então, vai e vem, a Carmen até se interessou em eu estar, e eu estou muito grata de estar aqui, junto com uma certa emoção. É um filme, para mim, emocionante. Aí eu queria trazer para a mesa, para a nossa reunião, algumas outras vozes que não são a minha. Mas, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre como chego a essas vozes, né? Essa cultura não é minha, não sou não afro, sou branca, mas eu sou estrangeira, então essa cultura não é minha. Como lidar com isso, né? Como lidar com essa outra cultura? Essa cultura que me toca, mas que não é minha, não tem, de fato, muito a ver com a minha, diretamente, assim, a minha corporal, pelo menos. Tradicionalmente, a gente passa para o exótico, o essencialismo, ou o outro radical, ou o universal, né? São alternativas que a gente tem. Aí, então, pensei, como é que isso... Eu assisti o filme, isso é a quarta vez, né? Eu assisti o filme quarta vez. Eu fui com a Júlio Tavares a primeira vez, ele me convidou, e depois fui com outro amigo, depois eu assisti ontem, agora assisti uma quarta vez. Eu garanto que sempre tem mais alguma coisa. E agora, ouvindo a Carmen, eu sei que tem mais coisa ainda que eu não percebi. Mas aí, então, eu pensei nisso, eu não sou estudiosa dessas três coisas, mas eu estudo a cultura dominante, eu estudo a cultura, os mecanismos da supremacia branca, eu estudo também os mecanismos da hipervalorização do masculino. De alguma forma, então, eu estudo a cultura universal, né? Então, aí eu pensei em três vozes que eu leio, né? Autores que eu tenho lido ultimamente, que me parece que têm muito a ver com esse trabalho genial. Então, eu cito, o primeiro é Stuart Hall. Ele diz sobre a cultura negra, ele resume assim: não pretendo repetir o trabalho daqueles que consagraram suas vidas de estudo, crítica e criação à identificação das particularidades dessas tradições diaspóricas, a pesquisa de suas modalidades, as experiências históricas e as memórias que codificam. Vou fazer 3 comentários incompletos, que não darão conta dessas tradições, já que elas são pertinentes ao argumento que quero desenvolver. Primeiro, peço que observem como, dentro do repertório negro, o estilo que os críticos culturais da corrente dominante muitas vezes acreditam ser uma simples casca, uma embalagem, o revestimento de açúcar na pílula, se tornou em si a matéria do acontecimento. Segundo, percebam como, deslocado de um mundo logocêntrico, onde o domínio direto das modalidades culturais significou o domínio da escrita, e daí a crítica da escrita, a crítica logocêntrica, e a desconstrução da escrita, o povo da diáspora negra tem,
em oposição a tudo isso, encontrado a forma profunda, a estrutura profunda de sua vida cultural na música. Terceiro, pensem em como essas culturas têm usado o corpo como se ele fosse, e muitas vezes foi, o único capital cultural que tínhamos. Temos trabalhado em nós mesmos como em telas de representação. Isso é de Que Negro Isso na Cultura Negra. Ele continua falando de uma autenticidade negra determinada por uma comunidade negra que mantém suas tradições e lutas, uma estética negra, quer dizer, esses repertórios, e contra-narrativas negras. Isso me chegou, né, essa lembrança desse texto poético do sociólogo, né, veio quando ouvi a Luciane, né, a paulista, falando do corpo alimentado por essa experiência negra, da ocupação do espaço simbólico e político. A segunda voz que eu queria trazer é do historiador João José Reis, que escreveu um texto muito interessante sobre a festa, em um livro que chama Festa, dois livros, na verdade, um artigo sobre o batuque negro. Aí ele está falando do início do século XIX, e isso chegou a mim via a Edileuza, que fala de como o tambor tem que ser eliminado. Introduzo agora, isso é João Reis, agora em cena Francisco Pires de Carvalho Albuquerque, membro da poderosa Casa da Torre e capitão mor de Santo Amaro, dono de muitas propriedades em Portugal e na Bahia e também de engenhos. Ele próprio possuía mais de 500 de escravos. Ao contrário dos senhores do Recôncavo, considerava que batuques e danças africanos representavam ensaios para revoltas escravas. Mas, na mesma época, tinha uma outra posição. Aí, João Reis de novo. Uma outra pessoa ensinou em carta de 1813 que o meio mais seguro e eficaz de evitarem as desordens causadas pelos pretos escravos é, sem hesitação, o permitir-se-lhes o entretenimento de suas danças nos domingos e dias santos. Posições claras, paradigmas de governo dos escravos. A festa, diz João Reis, esteve no âmago desses paradigmas. Isto é, permiti-las e reprimi-las passaram a significar métodos diferentes de administrar a paz nas senzalas. Dessa forma, a festa esteve também no centro da resistência escrava. Ela não só serviu realmente como antessala da rebelião, mas também podia provocar a revolta se reprimida. Aí, então, ele continua essa trajetória, e durante esse período inicial do século XIX, ainda chega ao momento em que um jornal informa sobre a presença de gente de diversas qualidades. Essa mistura social de João Reis parecia que os africanos é que estavam ganhando os baianos para a sua própria civilização. Por fim, eu vou dar eco a essa última intervenção da Carmen, falando um pouco de como eu chego a me interessar tanto por esse tema da dança e do corpo. Depois de fazer uma crítica aos estereótipos nos discursos nacionais, identitários, eu cheguei à conclusão que essa crítica chegou a se esgotar praticamente. Os estereótipos voltam. Então, como pensar uma crítica que não faz esse tipo de luta em glória? Como chegar a uma outra compreensão do que nos resta como seres humanos, né? Se a gente não consegue, ou se a gente consegue até tirar o estereótipo de cima, o que resta depois? E aí eu cheguei a começar a pensar o corpo. E aí eu ouvi primeiro, depois eu li um filósofo alemão que então fala de algo que me parece que tem outros ecos disso em outros lugares. Ele faz um artigo que é contra a seguinte posição: o que é compreensível, o que pode ser compreendido, é a linguagem. E a linguagem, por sua vez, é o meio universal onde a compreensão é atuado, é performado. Então, a linguagem é o meio e é também o fato.
E ele diz que ele quer fazer uma crítica a isso, e então chega a falar as seguintes coisas. E aqui eu posso dizer que o ponto, o link, como os meus alunos gostam de dizer, o link desse hipertexto que leva a isso é o dueto final de Gilberto de Assis e Elísio Pita, que é de uma beleza e de uma aparência de comunicação e de incomunicação impressionante. Então, diz assim Dieter Mersch, não podemos falar do sucesso ou fracasso da comunicação, mas, ao invés disso, no melhor dos casos, num entrosamento ou entremeamento ininterrupta dos dois, sem conseguir se desfazer os nós. Em outras palavras, o senso e o não senso, a compreensão, a experiência de não compreender. Isso não, essa tangle, né? esse entrelaçamento não pode ser entendido analiticamente. Resiste ao paradoxo da leitura, porque isso já exige que seja repudiado, que esses nós sejam desfazíveis, né? Então, esse senso e não senso, sense and nonsense, de novo, entrelaçamento, recíproca, significa sua indeterminação no sentido de uma recusa de toda determinação e conceito de sentido. Aí ele termina. Isso transforma a comunicação, desde seu início, em algo que é frágil e instável. De forma correspondente, falar ou comunicar-se é ser incuravelmente marcado pela fratura da alteridade. Vamos fazer o seguinte, Silvia, então fala hoje. Eu quero ouvir a Jéssica e o Xandu também. Bom, eu também vi o filme, hoje é a segunda vez que eu assisto o filme. Hoje vai dar para falar, na sexta passada não deu. Tem escada, mas tem uma porta fechada, né? Que assim, quando a Carmen fala da dança cênica, ela, na verdade, ela não apresenta nada do balé, e ela apresenta a casa do balé de portas fechadas para um bailarino negro, né? Então, vou contar uma história muito interessante que aconteceu, e é interessante, Lívia, você falar desse lugar que você fala, porque isso só aconteceu no Rio de Janeiro no momento que o Richard Cragen, um bailarino americano, foi dirigir o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Não sei os anos, tem uns 10 anos que isso aconteceu. O Richard Cragen, que foi bailarino do Stuttgart, foi o companheiro da Márcia Aidê, num determinado momento virou o diretor do Balé do Rio de Janeiro, o Balé do Teatro Municipal. Chegou lá e soube, um dia, que nunca um bailarino negro havia feito o primeiro papel no Teatro Municipal. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem quase 100 anos. E, para mim, é a cena mais violenta do seu filme, essa. Como é o nome dele? O Augusto Soledade dança diante daquelas portas gigantescas e fechadas. E o Richard fez uma proposta. Ele tinha um bailarino que ainda nem era solista, mas era um muito bom bailarino, chamado Bruno Rocha, que, evidentemente, teve que sair do Brasil para poder seguir dançando, e que era corpo de baile, fazia, de vez em quando, alguns pequenos solos, mas ainda não estava, né? A hierarquia do balé é muito violenta nesse sentido também, e propôs que ele fizesse o primeiro papel, o príncipe, lá em Gisele. E foi uma revolução, né? Assim, dentro do teatro. E a coisa feia é que as primeiras bailarinas não queriam dançar com ele, com exceção da Ana Botafogo, que disse que sim, claro, e isso aconteceu uma única vez. Graças ao meu editor do Globo, eu consegui estar presente, porque era dificílimo foi uma situação fechada, assim, muitos convidados, eu assisti isso. Isso aconteceu uma única vez, são quase 100 anos de teatro. E foi das coisas mais emocionantes, porque o Bruno ainda era um bailarino do ponto de vista da hierarquia, da técnica, imaturo, talvez, né? Mas o mais emocionante foi quando a Ana entrou, e que foi assim aplaudida de pé, o teatro levantou, e
que é isso. Estamos abrindo as portas, então vamos passar aqui para... Deixa esse aqui para ficar à sua disposição. Alô? Bom, sou o poeta Xandu e nós já nos esbarramos algumas vezes e é muito fantástico, assim, a emoção que eu partilho igualmente. E agora, nesse momento, diferente de antes, que foi apresentado através do B-Boy Look, do pessoal da GBCR. Antes disso, já até acompanhava por conta das minhas caminhadas também intensas, já estava lá no José Bonifácio, vendo aqueles meninos vestidos com cobertor, era uma coreografia que ela fazia na rua. E assim, que eu traria assim, de uma questão que eu acho assim, que é importante para o Brasil, eu acho que é importante, que é algumas danças são sistematizadas, ao meu ponto de ver. Algumas pessoas reclamam ali. Eu fiquei impressionado até de saber da UFBA ter uma questão como essa, de tambores. Eu fiquei assim, gente, mas não foi a Mary Wigman que chegou lá e saiu puxando um monte de tambor lá dos cantos? Já vai todo mundo aqui por meio da aula, que a aula é com tambor. A Mary Wigman, para quem não conhece, é uma mulher assim, da virada do século, para o século XX, e que tem um papel assim, de destaque no mundo da dança moderna, e que é associado assim, pelo meio acadêmico com o expressionismo alemão. Então, quando ela visitou o Brasil e teve presente dentro da fundação da UFBA, por acaso soube agora, né, por causa da minha estadia no Festival Panorama, foi assim, uma revolução, e uma das coisas que ela fez foi isso, trazer justamente aquela expressão corporal para dentro da cena. E aí tem outros conhecimentos meus, tipo assim, a dança da gafieira, né, no início também do século passado. Teve o papel do Duque, né, um bailarino chamado Duque, que viajava com aquela companhia, vocês conhecem Arquivos, aquela companhia do Pixinguinha, não sei se eram os Batutas, mas eles fizeram umas viagens para a Europa e meio que é um camarada que sistematizou a dança de gafieira, né? Temos aí alguns exemplos da Mercedes Batista. Não sei que... Alô? Quer respirar? Quer uma aguinha? Não, lindo. Lindo, um monte de... O que eu penso disso tudo aí? Negócio da brasilidade? Acho que eu estou mais com o João. Se a dança fosse lá da Áustria, ele fala do samba, né? Se o samba fosse lá da Áustria, estaria fechado com os caras lá. Estou menos interessada nessas ideias de nacionalismo, mais interessada mesmo como é que é a produção dos corpos, né? Como é que esses corpos produzem vida nesses espaços, né? Que aí a gente acaba entendendo que um é cavalo marinho. Eu me lembro da porrada que você me deu lá no meu... Acho que foi a última coreografia, né, que eu fiz, né, antes dessa aqui, antes do filme. E estava cheio de cavalo marinho lá, mas não era cavalo marinho. Era cavalo marinho, só não era aquele cavalo marinho que a gente está lá no folclorando, né? Estava todo desconstruído, cheio de outras imagens, né? Sem concessões, porque cada coreógrafo define, né, o que vai fazer. O mais importante é ele não se trair, né? Para a gente não ficar que nem o Nelson Rodrigues, né? Perdoa-me por me traíres, né? Eu prefiro ter um pensamento, enfim, e me arriscar. Mas não foi bem isso que eu perguntei, não. Eu, na verdade, perguntei se essas pessoas que estão no filme, se elas não têm uma escola, se elas não fazem uma escola de pessoas, os dançarinos que elas formam,
não tem uma linguagem que eles carregam, que aprenderam com essas pessoas. Com certeza, com certeza. Cada um deles, principalmente os mais velhos, eles são realmente a tradição da dança brasileira, mas você veja... super maneiro. Olha, o Charles Nelson, ele é discípulo direto do Gilberto de Assis, que é discípulo direto da Dona Mercedes Batista. Então, o Charles Nelson, aquele do Charlotte, né? O que aprendeu coreografia que vocês viram por telefone, né? O Charles é o neto direto da Dona Mercedes Batista. Só que o próprio Gilberto, eu vi aulas do Gilberto. O Gilberto não dá aula como a Dona Mercedes Batista. Ele, aos pouquinhos, ele foi se conectando, o corpo dele foi encontrando outras maneiras de se movimentar a partir daquela matriz. Assim como a Dona Mercedes Batista, ela era o resultado dela mesma, da Catherine Dunham, da Nina Vertinina, do Teatro Municipal, que todo o balé que ela tinha, dos terreiros de candomblé que ela frequentava e da profunda irreverência e do deboche que era ela. Então, isso tudo é que fez o estilo dela. Assim como o Gilberto era mais doce, era mais para dentro, ele fazia de outra maneira. E o Charles, que é o neto, ele faz uma aula do Charles. É um estilo inconfundível. É o famoso show. Não é a aula do Walter Ribeiro, que não está no filme, que é aquela coisa mais marcada, de show mesmo, que vem de uma outra tradição brasiliana. Bom, mas aí a gente está falando de história da dança, história dessas danças, né? Então, você tem razão, cada coreógrafo, cada bailarino, cada mestre daquele, ele é um professor, alguém que dialoga e traz uma possibilidade das pessoas se movimentarem e criam tradições. Aí, o mais importante é que esses bailarinos que aprendem, que se tornam coreógrafos, professores, também faço deles, desmonte tudo. A gente está aí para isso, entende? É para dizer, olha, isso é para ser desmontado e para ser recriado a partir de você, numa relação sempre com o outro, com os outros, com as coisas. É para isso. E essa coisa do folclorando, a UFRJ até agora não compareceu nenhum dia dos convites desse filme. Mas eu acho que... não, ela o curso de dança. E tem alguns professores que foram convidados para o filme. Eu já falei isso com a Kátia. Acho que é muito importante o curso do Alexandre, também, que você está falando do folclorando, mas você veja que... eu queria falar uma coisa para eles, mas eu não vou dizer aqui, não, porque eles não estão aqui. Né, para a gente pensar... Porque, sabe o que acontece? É muito legal você falar isso. Depois que fecha a porta, sou eu e elas. Mas o grande problema é que a história do racismo no Brasil e a história da falta de reconhecimento e de respeito, tudo isso, ele nasce fundado na crença na intimidade, né? Na crença de que a gente resolve tudo no quarto, a gente resolve tudo entre as portas fechadas. Mas, quando a gente abre, aí é que o bicho pega. Não há reconhecimento, o teu black não vai ficar mais assim ou mais assado. Então, é muito importante a gente deixar sempre a porta, pelo menos, um pouquinho assim, uma frestinha, para que as crianças vejam que tem um dentro e um fora, e que, na verdade, não existe dentro nem fora, e que a gente tem que resolver as coisas no mundo. É só para a gente pensar um pouco sobre esse lugar, de que é muito comum na tradição da educação. Dentro da minha sala de aula, eu resolvo aqui, né? Tudo é aqui. E a Casa Grande se fez assim. A Casa Grande se fez dentro dessas
paredes, entende? É por isso que essas figuras tão importantes, que eu não gosto da palavra figura, mas é essa que tem aparecido, melhor, esses artistas, esses grandes artistas, ao meu ver, que estão aqui, né, é por isso que você ainda não os vê normalmente nos palcos, entende? Mas você vê que eles estão. Aí você pergunta, onde é que eles estão? Eles estão no gueto. Né? Eles estão... Oi? Sim, porque para mim é outro gueto. Que para mim é a mesmíssima coisa. Entende? Porque a gente não consegue entender radicalmente que é possível desenvolvermos todos nós sem exclusão. A gente acha que é importante que a gente continue se desenvolvendo, excluindo. Veja bem, que loucura. Como pode a gente se desenvolver excluindo? A parada é outra. A parada tem que ser outra. Por isso que eu chamo só, bota esse adendo na coisa de deixa a porta um pouquinho aberta e faz essa criança transitar e te dar a mão quando ela entrar lá no Teatro Municipal. Essa aqui é minha professora de balé. Essa aqui do Black é minha professora de balé, não é outra. Ela não está dançando somente o jongo, ela é minha professora de balé. E balé não é melhor nem pior que o jongo, mas ela tem o direito de dançar balé. Eu queria falar isso. Né? Todo mundo pode dançar tudo. E essa coisa, porque tem muitas crianças que querem isso. E essa coisa que Silvia disse, esqueci. Mas era... sim. Silvia disse assim, você não trouxe o balé e contou essa história do Bruno, mas vocês sabem... sim, está lá. A ideia de mostrar o balé folclórico da Bahia, Olha a preparação do balé folclórico. É engraçado, né? Sabe? Não, o balé folclórico você sabe disso, não sei se vocês sabem disso, é a referência da dança brasileira no mundo inteiro, né? Eu acho que a companhia que mais viaja, isso tudo. Bom, que temos questões todos com as danças, claro que temos questões com as danças. A gente tem que discutir politicamente cada trabalho desse. Né? Mas o fato é que eles precisam existir simplesmente porque eles existem. Só isso. Bom, agradecer, é isso, Ilana? Agradecer... Não, eu agradeço muito aí esse carinho de vocês com o filme. Dizer para vocês que tem uma página lá. Eu estou falando isso tudo porque eu fui orientada a falar, porque eu nem entendo disso. Mas tem uma página no Face e o filme, ele tem hoje a 26ª exibição desse filme de maio até hoje. Então, é uma coisa meio louca, porque é um filme que não está em cartaz, não está, a gente já apresentou 26 exibições e com público. Né? Então, queria dizer para vocês que isso tem a ver com um boca a boca que está rolando, que sai da tela, chega até vocês. Então, dá uma curtida lá no tal do Face, porque aí é Doc Dança Facebook, é assim. E também tem uma página lá falando um pouquinho sobre o processo do filme, tem umas fotos lá, tem um textinho meio capenga, mas depois a gente vai melhorar, chamado www.docdanca.com.br. Mas tem uma pergunta que todo mundo me fez aqui no intervalo, que é o seguinte: a gente quer passar esse filme em outros lugares, como é que a gente tem acesso a esse filme? Aí, é assim, ano que vem, a gente vai colocar, primeiro, esse filme é para ele existir, independente de... Ele não é patrimônio, no sentido de ele não tem dono. Né? Então, assim, a gente vai colocar na rede, na internet,
E a gente também, cada universidade, cada centro cultural, cada escola, dentro das nossas possibilidades, vai ganhar um DVD. Esse DVD é um DVD duplo, que é a primeira versão desse filme, que é uma versão um pouquinho maior, com outro ritmo, mas é quase igual a esse, só eu sei que não, eu e a Liv, que viu a primeira. E o segundo DVD, ele tem 7 filmes, 7 curtas. Um é uma roda de conversa entre criadores, onde aparece a questão da terapia, lá na Bahia. Depois tem um pequeno documentário que eu fiz sobre a Companhia Rubens Barboa. Depois tem a Valéria Manan, História de Vida. E tem uma artista lá de São Paulo, chamada Gal Quaresma. Enfim, tem aí um caminho. Ano que vem vai rolar sim. A gente só não disponibilizou ainda na internet, porque a gente está com um probleminha com o direito autoral das músicas. Porque eu fui fiel às aulas dos meus colegas, que eu fiz cinema, fui lá e filmei a aula deles, e eu achei que eu não podia, da maneira como eu trabalho e trabalhei com eles, eu não podia mudar aquela música, que era música de aula, música de ensaio. Então, isso tudo foi para o filme. Só que eu fiz esse filme, parte com o dinheiro de um edital do FADA, e a outra parte com o meu próprio dinheiro, pegando o dinheiro emprestado com o ex-marido, com o filho, com o Diaba 4, com um amigo. E estou cheia de dívida, mas eu ainda vou... E já comecei a fazer o outro. Então... mesmo com dívida. E o Simple Red, a galera do Simple Red, está querendo $5.000 por 12 segundos de filme. Os herdeiros da Roberta Fleck também quer. O Bob McFerrin, ele liberou a parte dele, mas o Iomar ainda não. Então, eu peço para vocês que acreditam nas forças da Terra e da transcendência, que iluminem esses empresários que acham que pode ser dono das obras, que deixa... É muito pouco, e é um trabalho para o bem da galera. Então, enquanto a gente... Mas a gente está resolvendo. O máximo que pode acontecer, se a gente não conseguir arrecadar o dinheiro, é tirar. Ou então, não tirar... Ou não tirar e pagar para ver. E, na verdade, é um pouco isso que eu estou fazendo. O filme tem sido exibido em festival e, quando for para a rede, é que é mais complicado, porque eles vão saber. Mas, por enquanto, estou pagando para ver. Então, ano que vem, pode ter certeza que o filme vai estar geral. Agora, não contem isso para a prefeitura, porque elas juram que eu paguei direito autoral de tudo. Eu paguei uma parte, mas as outras não deram mais dinheiro. O dinheiro, a Silvia estava na banca. Aliás, eu queria só fazer mais uma coisinha aqui, um agradecimento, porque eu fiz esse projeto, o Gilberto estava indo, eu encontrei no FADA, no primeiro FADA, Fundo de Apoio à Dança, que não existe mais, a possibilidade de ter esse projeto documentário aprovado. Mas eu fiz, mas eu tinha certeza que não ia rolar, porque a gente não tem tradição de documentários em dança e a gente tampouco tem tradição de filmes de dança. A gente já tem uma tradiçãozinha de videodança, mas não era isso. Então, essa banca que lá estava, que a Silvia era uma das pessoas da banca, teve um olhar para esse projeto e, sempre quando eu posso, principalmente na frente dela, eu... quero muito agradecer, porque só quem é de dança podia ter olhado assim, né? E de dança não significa estar no campo da dança, mas estar no campo da vida.